cantar mais uma vez? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias, aleluias. Você pode confiar, querido, nisso que você cantou, que o seu futuro está nas mãos daquele que vive e está, que ele não está morto e seu futuro também não está. Amém? Porque nós estamos ancorados nele, ancorados em alguém que está vivo. Amém? Que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E quando ressuscitou, ele ressignificou toda a nossa vida. Toda a nossa história está escondida nele. Mas sabe que ele não quer deixar essa história escondida? E foi por isso que ele nos deixou o Espírito Santo, para continuar a fazer em nós aquilo que ele começou, a boa obra que ele começou. Amém? Podeis assentar. Obrigada, Lucas. Aleluias. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Ele confirma a palavra e tem confirmado desde o momento que nós pisamos aqui, através das orações, através da oração do pastor Robson, do pastor Gidel, através da inspiração do Lucas, que não ia cantar essa canção, né, mas guiado pelo Espírito cantou. E o tema da nossa ministração de hoje é justamente o som do futuro. Amém? Tem uma correlação com um momento muito significativo da vida de Elias. Nós vamos fazer uma correlação também com o Novo Testamento. Amém? A Bíblia fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino. E é isso que nós vamos fazer hoje à noite, nos debruçar acerca dessa palavra, ponto a ponto. Vamos abrir lá em 1 Reis 19. Vocês vão entender por que é o som do futuro e por que está lá em 1 Reis 19. Em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, fala que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, NVT, viu? Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele foi para Beceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto. Ele foi como? Foi Deus que levou ele? Ele foi sozinho, né? Depois foi sozinho para o deserto. Caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida,
pois eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Nós vamos já continuar, mas eu quero voltar aqui e vamos nos debruçar um pouquinho nessa palavra. Esse contexto dessa história, queridos, fala acerca do profeta Elias, né, como vocês escutaram. E o que é curioso nessa história é que Elias ali, no capítulo anterior, tinha sido aquele capítulo que é muito conhecido do Monte Carmelo, onde ele vê descer fogo do céu, onde realmente humilha e mata os profetas de Baal, né? E ele tem vivenciado grandes experiências com o Senhor. E aí, quando chega aqui no capítulo 19, Acabe, né, que era o rei na época, estava no trono, contou a Jezabel o que Elias tinha feito. E aí ela vai, e ele diz, né, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. O primeiro ponto aqui, queridos, que chama a atenção, é porque Acabe, ele tinha vivenciado as mesmas experiências que Elias tinha vivenciado no capítulo anterior, certo? Por mais que ele tivesse de um ponto de vista diferente, né, do outro lado, ele viu as mesmas coisas que Elias viu. Mas o que ele contou para Jezabel não foram as maravilhas do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que a gente pode estar em meio a diversas situações e pode estar vendo as coisas de forma diferente. Alguns podem escolher olhar os milagres do Senhor e as maravilhas dele, enquanto outros podem escolher ver somente a situação com os olhos naturais. E ali, quando ele contou para Jezabel o que tinha acontecido, ele focou somente na morte dos profetas de Baal, que era a parte que lhe interessava, porque o objetivo dele era instigar Jezabel contra Elias. Amém? E aí, o segundo ponto aqui é que Jezabel manda uma mensagem para Elias. Quem aqui já ouviu falar aquela história, um ditado que diz que quem quer faz, quem não quer manda recado? Amém? Então, querido, se ela quisesse realmente imediatamente matar Elias, ela teria mandado mensagem ou ela já teria mandado os homens para matar? Então, qual é o objetivo dela ao enviar uma mensagem? O que foi que aconteceu em seguida? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Então, quantas vezes não acontece a mesma coisa com a gente? A gente tem vivenciado experiências maravilhosas com o Senhor, mas de repente chega uma mensagem, uma seta do inimigo. Algo que vem para nos amedrontar. E imediatamente a gente esquece todas as experiências, todas as vezes que Deus foi conosco. E sabe, queridos, que isso eu gosto eu amo a palavra por isso, por conta das coisas que ela deixa permanecer. O Senhor poderia ter tirado essa parte, tirado todas as partes de fraqueza dos seus servos, mas Ele não tira. Ele mantém aqui, porque existe um propósito, existe um ensino, né? Como a gente falou no início, toda a Escritura ela foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Então, o que é que isso ensina para a gente? Que por mais que a gente tenha momentos em que a gente vivencia coisas grandiosas no Senhor, isso não nos torna imunes de em algum momento sentir desânimo, se sentir abatido, né? Ter a alma confrontada. Isso não nos deixa imunes. Mas vamos mais adiante. Elias teve medo e fugiu para Beceba, né? Deixou o servo lá e depois ele foi sozinho para o deserto. Ou seja, ele que escolheu ir, né? Tem desertos que a gente escolhe ir. Não é vontade do Senhor, mas Ele não nos abandona lá. Então o primeiro ponto aqui é isso. Ele foi sozinho para o deserto. Ele caminhou o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou e pediu a Deus para morrer, né?
Pode ser, querido, que a gente não tenha chegado nesse ponto de pedir a Deus para morrer, ou acontece com muitas pessoas. Mas quantas vezes na nossa caminhada cristã mesmo, nós não chegamos ao ponto de desistir, de dizer não, de dizer não quero mais, não dá mais para mim, Senhor, eu não suporto mais, né? Afasta de mim esse cálice. Nem Jesus foi imune a esse momento. Mas a grande diferença está no depois. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, nós não estamos imunes a esses sentimentos, assim como Jesus também não esteve. Assim como ele também teve vontade de dizer, afasta de mim esse cálice, e de fugir do chamado, do propósito, daquilo que estava proposto a ele cumprir na terra. Mas, ele disse, contudo, seja feita a tua vontade. E ele disse, né, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Isso que é uma perspectiva. Isso era como ele se via no momento. Então ele se deitou debaixo do pé de Giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O que é que o anjo fez, queridos, no meio do deserto, que Elias escolheu ir sozinho? O que foi que o Senhor fez? Ele proveu. Amém? Então, ali existia uma perspectiva de cansaço. Deus não ignora o cansaço do seu servo. Ele, como eu falei no início, ele nos criou. Ele sabe que nós temos 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E naquele momento ali, além da alma abatida, o corpo dele estava cansado. Então o Senhor, ele não negligenciou o descanso que Elias precisava. Ele não foi debater com ele, ter um debate espiritual com ele, acerca das maravilhas que ele já tinha visto e por que ele não estava reagindo. Ele cuidou primeiro daquilo que precisava ser cuidado, que era o corpo. Então, da mesma forma, queridos, se tem coisas na nossa vida, a gente precisa de descanso do corpo, a gente precisa dormir, descansar, se alimentar. Não é orando que a gente vai resolver. Amém? Então, assim, uma coisa não substitui a outra. Eu não estou dizendo que não tem que orar. Amém? Eu estou dizendo que nós temos 3 dimensões e todas elas precisam ser equilibradas, cuidadas. Então, não pode ser negligenciado o descanso. E ele cuidou, né, desse descanso, não foi lá entrar num debate espiritual com Elias, mas simplesmente cuidou. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Aí Elias estava querendo era morrer. Aí Deus está lá alimentando ele para quê? Para uma viagem que ele ainda teria pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu o alimento. O alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali ele encontrou uma caverna onde passou a noite. Sempre que a gente vê esse termo de 40 dias, 40 noites, 40 anos, eles falam na Bíblia a respeito de processos, a respeito de preparação, de tempo de preparação. Foi assim com o povo de Israel no deserto, que era para ser 40 dias, foram 40 anos. Né? Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus no deserto. Então, era um tempo de preparação. E ali, naquela caverna, quando Elias estava na caverna, no lugar escuro, o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Você acha que Deus não sabia? Da mesma forma como ele fala lá no princípio para Adão, onde você está? Ele às vezes faz essas perguntas retóricas, querido. Não é porque ele não sabe a nossa localização ou a nossa intenção. Mas é justamente para que a gente possa se localizar. Aonde está o seu coração? Era isso que queria dizer. Não significava dizer que Deus não sabia o que Elias fazia ali e nem por que ele estava ali. E nem significava também que ele não sabia onde Adão estava. Amém?
Então ele fazia essas perguntas para a própria pessoa se localizar. E aí o que é que Elias responde? Ele perguntou o que ele faz ali, e aí ele responde com o que ele estava sentindo, na verdade. Ele não respondeu o que ele foi fazer ali. Ele disse: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Gente, que situação, né? A de Elias. Mas ele não tinha respondido a pergunta que o Senhor tinha feito. O que foi que Deus fez? Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Eu acho que essa é a parte do capítulo que talvez seja a mais conhecida. Era tão intenso que as pedras saltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? De novo. Vamos ver se o servo já tem mais maturidade agora. Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Repetiu a mesma coisa. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. E aí ele vai e fala: quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Queridos, qual era a reclamação aqui de Elias? Qual era o ponto de vista de Elias? E aí mais uma vez ressalto, né? O Senhor não debateu com ele enquanto ele estava cansado. Também não respondeu à oração dele, matando ele, né? A gente sabe que lá no Novo Testamento, a gente sabe que tudo que a gente pedir com fé a Deus, crendo no coração, já recebeu. Então, não foi do coração. O Senhor responde, na verdade, a necessidade do coração de Elias e não o que a alma dele estava pedindo naquele momento. Porque ele não tem nenhum compromisso com o nosso desespero. Amém? E ele não consulta o nosso desespero para decidir sobre o nosso futuro. Que bom, né? Que bom que, na verdade, Ele cuida quando nós estamos desesperados. E que Ele não dá aquilo que nós pedimos em meio ao desespero. Mas Ele alimenta, Ele cuida, Ele dá descanso. Até hoje, a gente consegue reverberar essa mesma mensagem em Jesus. Quando aqui Ele oferece o pão e a água. E quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Então, aquilo que foi providenciado, querido, na antiga aliança para Elias, está disponível hoje. E aí, por que eu denominei a mensagem aqui como o som do futuro? Essa mensagem, ela nasceu na minha alma. No momento de alma. Mas o Senhor me deu o que o meu espírito precisava. Em um momento que eu estava muito cansada, e aí estava bastante cansada, a rotina muito puxada, sem conseguir muito tempo para falar com o Senhor. À noite, eu fui orar e disse: Senhor, eu estou com tanta saudade de ouvir a Tua voz. Aqueles momentos onde você está tão corrida, assim, que você só quer ouvir a voz do Senhor, como você já ouviu outras vezes. Assim como Elias, ele estava acostumado a ouvir, a ter vislumbres do Senhor, não ouvir a voz do Senhor, mas ter manifestações do Senhor de forma extraordinária, como ver descer fogo do céu.
E naquele momento o Senhor estava ensinando para ele que existiam outras manifestações, que elas são provenientes da intimidade. Porque você não sussurra para quem está longe. Se você sussurrar para quem está longe, ele não vai ouvir. Então se sussurra para quem está perto. Então ele estava mostrando ali que intimidade não precisa de espetáculo. Amém? Então, naquele momento ele estava mostrando. Então, voltando aqui para a experiência, eu já tive experiência de ouvir a voz do Senhor de várias maneiras, graças a Deus. E aí nessa noite eu sonhei com uma voz, eu estava sentada e eu via como se eu estivesse conversando com uma pessoa, mas eu só ouvia a voz. E era uma voz de conselho. Eu não lembro o que falava, quais os conselhos davam, mas era uma voz firme de conselho, e eram conselhos para o futuro. E aí quando eu acordei com essa mensagem, os sussurros de Deus. E aí quando me veio essa palavra, imediatamente eu lembrei de Elias, dessa passagem de Elias. E aí o que é que acontece com Elias? O que é que vem depois da voz do sussurro? O que é que acontece depois do sussurro? Naquele momento, talvez eu quisesse ouvir a voz do Senhor para um consolo presente, para um conforto. Mas o Senhor, Ele estava me dizendo que Ele queria me aconselhar para o futuro. Que a voz dEle, ela não servia somente para me confortar no presente, para acalmar a minha alma. Mas Ele quer momentos de intimidade conosco para revelar coisas do nosso futuro. E essa palavra sussurro, no hebraico aqui, aramaico, eu achei interessante, ela tem algumas traduções, mas eu achei uma delas muito interessante, que ela fala uma voz de silêncio. Ou seja, parece contraditório, uma voz de silêncio. Mas é algo que se manifesta em meio ao silêncio, a quietude, que não vai se manifestar no meio do barulho da nossa alma. Amém? O que é que isso significa, querido? Que se nós queremos saber qual é o som do nosso futuro, nós precisamos nos conectar, baixar o barulho do presente, das distrações, da nossa alma inquieta, e parar para ouvir o conselho para o futuro. Porque Ele quer revelar. O que Ele fez com Elias aqui? Ele cuidou dele, Ele alimentou, Ele proveu, cuidou da necessidade dele ali do momento. Mas mais na frente, Ele disse: eu estou te alimentando para um propósito. Eu estou te provendo aqui porque existe um propósito futuro. Se você não se alimentar agora, você não vai aguentar a viagem. Então, Ele provê para um propósito. E muitas vezes, talvez, a gente esteja buscando ao Senhor somente para benefício próprio, esquecendo que o nosso propósito, ele na verdade, ele está vinculado a outros. Que o reino não é sobre nós mesmos, que o reino é sobre Ele, que é tudo sobre Ele e sobre o plano dEle. Amém? E onde nós nos encaixamos nesse plano. Isso não significa dizer, querido, que Ele não tem um propósito específico para cada um de nós, mas o nosso propósito, ele não é isolado. Ali, qual era a visão que Elias estava tendo? Ele diz, deixa eu voltar aqui. Tenho servido com zelo ao Senhor. Ele estava achando que ele era o único. E aí quando Deus responde a ele, o que é que acontece? Ele por acaso mata Jezabel? Jezabel continua lá. Acabe continua no trono. A situação geral não mudou. O que é que mudou? A perspectiva. Como Deus fez Elias enxergar a verdade. Que não era aquilo que ele estava vendo. Que o medo estava bloqueando nele o que era a verdade. E o que era a verdade? Aí Deus começa a dizer, ao que ele fala, servido com o Senhor, com zelo ao Senhor, como se ele fosse o único, ele vai dizer, quando chegar lá, unja Azael, depois unja Jeú, ou seja, não existe só você que é ungido, querido. Não existe só você no propósito. Não existe só você que serve com zelo a Deus.
existem outras pessoas, deixa eu te mostrar. E aí mais na frente, essas pessoas aqui seriam aquelas que seriam utilizadas pelo Senhor para o juízo dos idólatras, que era a causa da perseguição de Elias. Mas Elias ainda tinha um papel fundamental nesse propósito. E se ele tivesse decidido acabar com a vida dele ali, querido, certamente o Senhor ia levantar outro. Mas aquele propósito era de Elias. E ele precisava visualizar como Deus via. Não através das lentes do medo, mas através das lentes de Deus. E aí ali ele foi e disse, né, tenho servido ao Senhor com zelo. E Deus responde, não é só você, vai lá que tem Azael e tem Jeú também. E ainda tem mais. Ele diz, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Essas mesmas pessoas seriam as que seriam usadas para julgar os que fizeram isso. E aí mais, mataram todos os teus profetas, eu sou o único que restou. Não, mataram os profetas, ainda tem você e você vai ungir o próximo. E não vai parar por aí. Você está entendendo, querido? Que Elias não era para ter morrido ali onde ele queria morrer? Ainda tinha coisa a ser feita, ainda tinha pessoas a serem alcançadas, e tinha toda uma história, não para ser reescrita, porque ela já estava escrita. Ele só não tinha visibilidade do que Deus tinha escrito. E por isso que Deus queria revelar. Então, da mesma forma, a gente não vê o que está lá no futuro, mas já está escrito por Ele. O que a gente precisa, na verdade, não é desistir agora, é descansar nele e buscar nele a direção para o futuro. Qual é, Senhor, o som do meu futuro? Qual é o som do meu futuro? E ele revela, querido. E aí ele vai e diz, mataram todos os profetas, eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E aí Deus vai e diz, querido, você não é o único, tem 7.000 remanescentes fiéis. Então você percebe, querido, o que foi que a lente do medo fez com Elias, querendo paralisar ele. E da mesma forma acontece hoje. Só que nós temos que fazer o quê? Buscar olhar as coisas pelas lentes da palavra. Colocar a palavra de Deus na nossa frente. Quais são as promessas que Ele fez? O que é que está acontecendo agora? Está de acordo? Não, não está de acordo. Mas a situação aqui de Elias também não tinha mudado, não. Continuava lá, o mesmo cenário. Mas existia um cenário desenhado já na frente que ele precisava ver. Só que ele só veria se ele se reposicionasse ali naquele momento. E aí Deus fez o quê? Cuidou, tratou e mostrou. Mas o próximo passo, Deus obrigou ele a fazer? Não. Ele orientou, volte pelo caminho. Ou seja, vá lá para onde você estava. Muitas vezes, talvez a gente queira que o Senhor mostre um novo caminho, que Ele refaça todo o plano para atender a nossa perspectiva. E o que Ele pede para a gente fazer é voltar para o plano original. Eu não preciso refazer o seu plano porque ele não está errado. Você precisa olhar para o plano da forma como eu vejo. Amém? E é isso. Glória a Deus.